Olha, em 2025 eu não aprendi a fazer o tal do morango do amor, eu não adotei um bebê reborn para chamar de meu, e eu também não me frustrei com a morte que não foi morte da Odete Roitman. Aí você me pergunta, tá, então o que você fez em 2025? Eu assisti uma tonelada de séries. Pelas minhas contas, foram mais de 70 séries e agora chegou um momento que eu mais amo no ano inteiro, que é o momento de peneirar tudo isso e escolher aí quais foram as melhores coisas que eu assisti. Esse momento de fazer as listas é o meu momento favorito, foi o motivo que me fez criar o canal e é o que eu geralmente faço aqui, né? Eu faço as listas e depois desapareço, mas dessa vez isso não vai acontecer. E olha, eu vou falar uma coisa, que ano maravilhoso que foi 2025 para séries. Vem comigo que eu vou te provar. Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e não reparem a bagunça. Você que é novo, por acaso, está caindo aqui de paraquedas, saiba que aqui no meu canal o ano só começa quando eu publico todas as minhas listas, que costumam sair bem atrasadas. Isso acontece porque eu geralmente uso o mês de janeiro para assistir aquele monte de coisa que eu não consegui, né? Fica aquela lista pendente, então janeiro eu uso aí para zerar essas pendências, essas dívidas cinematográficas que eu deixo ano após ano. E também aqui no Brasil aquele negócio, o ano só começa depois do carnaval. Se tudo der certo, eu postei esses vídeos antes do carnaval, o que já seria o meu recorde aqui. Eu já fiz a lista aqui das melhores minisséries de 2025, recomendo fortemente porque tem ótimas indicações lá, vou deixar o card aqui se você quiser conferir. E agora a gente vai falar sobre as melhores séries de 2025. E para montar essa lista eu levei em consideração séries estreantes, mas que já tem novas temporadas confirmadas para sair aí nos próximos anos, séries que já estavam rolando, mas que tiveram temporadas lançadas em 2025, e eu incluí também, tomei a liberdade de colocar aqui alguns realities que fizeram parte das minhas maratonas ao longo do ano passado. E como eu vi muita coisa e eu queria falar de muita coisa, eu estou fazendo aqui um top 20, mas fique tranquilo. Apesar de eu saber que eu vou falar pra caramba, porque eu me empolgo que o vídeo vai ser grande, para evitar que ele fique imenso e inassistível, do 20º ao 11º eu vou falar mais rapidinho, e aí a partir do 10º eu já exploro um pouco mais, beleza? E antes de iniciarmos aqui a longa marcha, essa jornada gigante que faremos a partir de agora, eu peço para que você se inscreva, deixa aí o seu like no vídeo, comenta também quais foram as melhores séries que você assistiu em 2025. Se aparecer para você aquele botão de hypar o vídeo, hypa o vídeo aí para eu ganhar uns pontinhos e quem sabe esse vídeo chegar a mais gente. Me manda moeda no Roblox, sei lá, faz qualquer coisa que você já vai estar me ajudando. Vamos direto então naqueles picks para 20ª posição, Montando a Banda, que é um reality extremamente viciante, impossível você não virar um torcedor fanático de alguma daquelas bandas lá. Em 19º, segunda temporada de Ninguém Quer, que é uma comédia bobinha, mas que é muito engraçada, os personagens são cativantes, e essa segunda temporada tá ainda mais divertida do que a primeira. Em 18º, Ladrões de Drogas, Wagner Moura mais uma vez mostrando aí pros gringos como é que se atua. Ele e o Brian Tyree Henry formam uma das duplas mais legais, com mais químicas de todas as séries em 2025. Em 17º, Departamento Q, a Netflix lançou uma versão genérica de Slow Horses para chamar de sua, e ela é boa demais. A investigação é muito intrigante e os personagens formam essa equipe improvável que funciona muito. Em 16º, The Mighty Nine, os caras conseguiram de novo, mano. Depois da maravilhosa A Lenda de Vox Machina, que eu sou muito fã, a galera lá do Critical Role traz mais uma série de fantasia com elementos de RPG que é viciante. Em 15º, me perdoem, mas coloco Pluribus, ela é muito intrigante, quanto mais eu penso a respeito, mais ela sobe nessa lista, mas eu ainda preciso ver mais coisa. Faltou alguma coisinha pra me convencer, Sr. Vince Gilligan, mas ela é massa. Em 14º lugar, Efeitos Colaterais, uma animação muito maluca, diferentona, mas tensa pra caramba, cheia de reviravoltas e com uma crítica bem interessante em relação à indústria farmacêutica. Em 13º, a terceira temporada de White Lotus, tá? Pode ter faltado aquele grande momento pra encerrar a temporada, mas caraca, eu curti muito acompanhar cada um desses personagens semanalmente, principalmente a família Ratcliffe. Em 12º, mais um reality aqui, a segunda temporada de Guerra Culinária. Não acho que foi melhor que a primeira, mas mesmo sem a gente conhecer metade dos pratos que aquela galera tá fazendo, que bagulho viciante. Provas muito boas. Se você gosta de reality, principalmente esses realities de culinária, você tem que ver isso agora. Em 11º, LOL, Se Ri Já Era, a quarta temporada, que foi com a galera do Porta dos Fundos, e o elenco do Porta dos Fundos me surpreendeu demais, com destaque pro Gregório do Vivier, que me fez
chorar de rir. Bom, até aqui tudo bem, né? Eu falei, a gente ia passar rapidinho, só pra deixar aqui essas menções honrosas, mas agora a gente vai começar a discutir, entrar um pouco mais a fundo na análise e nos motivos que fizeram elas estarem aqui nessas posições. Vamos direto então para nossa 10ª posição, que vou colocar uma que muito provavelmente você não curtiu tanto, eu sei que a galera não gostou muito, que foi a 2ª temporada de The Last of Us. Eu até concordo que o final foi meio mais ou menos, teve algumas coisas que foram ruins, tem até uns momentos de efeitos visuais que não foram legais, o que destoa do restante da série toda, achei isso tudo muito esquisito, mas mesmo assim eu gostei muito dessa temporada, gostei muito de acompanhar semanalmente cada episódio, e eu tenho uma vantagem, talvez, não sei, que é o fato de eu ainda não ter jogado os jogos, então não tenho essa referência, não tenho esse padrão de comparação, que pelo que eu vi foi uma coisa que acabou atrapalhando a experiência da galera, a galera ficou muito frustrada com algumas decisões que a série tomou, e pra mim o que ficou, que eu consegui levar comigo ao longo do ano todo, foram aqueles momentos que a série promoveu que quebraram a internet, principalmente um dos grandes eventos aqui que eu não vou dar spoiler, né, mas provavelmente você já sabe o que é, foi aquele momento de comoção, de catarse coletiva mesmo, que geram aqueles vídeos até de reação, a galera grava o amigo assistindo e o povo chorando, então foi realmente um momento que quebrou a internet, mas eu acho que essa temporada ela vai além desse grande momento. Na verdade, eu acho que o que dá mais peso para essa cena foi a forma belíssima como eles construíram a relação da Ellie e o Joel, né, através de alguns flashbacks e alguns momentos que, pô, foram realmente comoventes, assim, eu fiquei realmente tocado e eu me envolvi muito com essa relação. E eu sei que eu sou uma voz solitária aqui falando disso, mas eu preciso registrar o carinho que eu tenho por The Last of Us e por essa 2ª temporada que eu achei muito bonita. Você jurou. Em 9º lugar eu vou colocar uma série improvável, até porque eu não sou muito fã do trabalho desse cara aqui, mas não teve jeito, essa série é realmente um fenômeno, ela é muito boa, merece todo o barulho que tá fazendo. Estou falando de O Estúdio. Em O Estúdio a gente vai acompanhar o Matt, que é um fã de cinema bem idealista, cult, e ele sonha em emplacar um novo grande clássico do cinema, mas quando ele se vê na posição de chefe de um estúdio, ele percebe que os interesses financeiros da empresa podem atrapalhar um pouquinho a concretização desse sonho. Eu comecei dizendo que eu não sou muito fã do trabalho do Seth Rogen, porque, via de regra, as produções dele, até que os últimos trabalhos nem tanto, mas a carreira dele é marcada por muitas comédias dessas, assim, pastelona mesmo, as mais bobona possível. Pra mim, a imagem dele já me traz esse sentimento de que, nossa, pode ser que venha alguma coisa bem sem graça aí, mas o estúdio me surpreendeu com um humor bem inteligente, ácido, tem muita metalinguagem e muita referência a cinema e brinca com a própria indústria cinematográfica. Eu acho que isso é muito legal. Hollywood comprou a ideia, entrou na brincadeira, e aqui a gente tem umas participações especiais também bem inusitadas, né? A gente tem o Bryan Cranston, a Zoe Kravitz e até o Scorsese entrou aqui na brincadeira. Eu acho que isso por si só já é muito massa para qualquer um que gosta de cinema. A série tem alguns episódios que são muito marcantes, que já entraram para a história das séries aí, como aquele da gravação do plano sequência, que também é todo feito em plano sequência. O do Globo de Ouro também é maravilhoso. E outro que eu dou risada sozinho, lembrando aqui, é aquele em que eles tentam montar um elenco que não vai ofender nenhuma minoria. E aí, cara, a discussão que eles têm ali para escolher, para fazer o casting do filme é hilária. Não à toa, essa série já tá batendo todos os recordes possíveis, ganhando todos os prêmios, inclusive bateu o recorde de série de comédia com mais prêmios no Emmy. Eu só tenho uma crítica que eu deixo aqui, eu acho que a série perdeu uma oportunidade, pelo menos eu não vi eles fazendo isso, que é o de agradecer o Saul Saperstein em alguma dessas premiações aí, quando ele fossem buscar o prêmio, fazer essa referência à série. Quem assistiu vai entender. E a notícia triste, né, é que agora no finalzinho de janeiro a Catherine O'Hara faleceu, ela que interpreta a Pat aqui em O Estúdio, que é um personagem muito maneiro, que era um contraponto, né? Tinha ali uma rivalidade com o personagem do Matt. Infelizmente, ela nos deixou, mas fica aqui a homenagem a Catherine O'Hara também e a essa série que foi realmente fantástica. Esse trabalho te deixa estressado, em pânico, infeliz. Mas quando tudo dá certo e a gente faz um bom filme, ele é bom pra sempre. Em 8º lugar, uma série que, se me obrigassem a apostar dinheiro em uma dessas bets aí, eu apostaria no fracasso dela e eu ia perder dinheiro.
Estou falando da segunda e última temporada de Andor. Essa série ela tinha tudo pra dar errado, velho, porque ela é um prequel de outro prequel. Ela mostra os eventos que acontecem ali antes de Rogue One. E Rogue One, por sua vez, é um filme que se passa antes do episódio 4 de Star Wars, se eu não tô enganado. Quer dizer, aí é a dona Disney, né, tentando secar a fonte, tirar todo o leite dessa vaca que já tá raquítica, magrela, se arrastando. Nossa, qual o segredo por trás de um leite tão gostoso, dona Vaquinha? Na verdade, meu nome é Jairo. Inclusive, a gente precisa concordar aqui que as últimas produções de Star Wars têm deixado a desejar, e eu acho que tinha ficado um gosto bem ruim, principalmente quando a gente se lembra da última trilogia. Mas eu acho Andor fantástica porque ela faz um exercício de olhar para o resto da galáxia, né? Enquanto a gente tá aí saturado dessa coisa dos Skywalker e, sei lá, do Sith e toda aquela coisa mágica, aqui a gente vai olhar pra gente da gente, as pessoas de verdade, o que tá acontecendo na galáxia com as pessoas normais, enquanto tudo isso rola e todos esses conflitos políticos, e eu acho que ela faz esse exercício de uma forma muito maneira. Aqui ela foca muito nessa coisa da política, como isso afeta a vida das pessoas, e é engraçado que eu penso agora em Andor, e eu me lembro muito do filme O Agente Secreto, né, que tem muito essa coisa das pessoas agindo por baixo dos panos do sistema, e essas conexões, essas redes de apoio que são montadas entre as pessoas que estão lutando contra esses regimes opressores. Eu acho que ela tem uma mensagem muito poderosa e muito atual também. E além de tudo isso, ela é muito bem executada, assim, os efeitos visuais são incríveis, a fotografia é linda. Aqui você tem uma história que tem peso, que tem consequências. Inclusive tem uma sequência lá que envolve um massacre na praça, não vou dar muito spoilers, mas caraca, aquilo é muito forte, aquilo é uma coisa que eu não esperava ver. E eu também não esperava ver em Andor uma mensagem tão importante, né, sobre essa coisa de lutar pela liberdade, de enfrentar esses regimes totalitários. E ela mostra muito bem como esses regimes eles agem para silenciar e apagar as histórias das pessoas. Enfim, ela é uma série que é muito mais importante do que poderia se imaginar, e acho que é uma mensagem muito positiva, principalmente para você nerdola que tá aí reclamando que estão colocando política nos seus quadrinhos e nas suas séries. Presta atenção para ver se você entende a mensagem, ao invés de ficar vendo esses podcasts de Red Pill e aplaudindo esses mitos que, na verdade, você tá torcendo pro Sif, né? Você tá ligado que você é um imbecil. Perdão, me exaltei com os nerdolas, mas, enfim, assista Andor, porque ela é muito, muito boa e uma das melhores coisas do universo de Star Wars, com certeza. E eu acho que é legal, inclusive, você assistir Andor para assistir Rogue One, porque ela ressignifica e dá muito mais peso para aquele filme que já era muito bom, mas ele melhora. É um prequel que melhora o outro prequel, e aí, enfim, eu não tenho paciência para ver todos os filmes que vêm na sequência, mas talvez ele melhore ainda toda essa história. Lembre-se deste momento. Você está aqui, está pronto para lutar! E agora vamos falar de outra série improvável aqui. O meu top foi todo formado por séries que me surpreenderam. Na 7ª posição eu coloco A Cadeira. Nessa série a gente conhece o William, que sofre um acidente em uma importante apresentação no trabalho dele. A cadeira dele desmonta, ele cai no chão ali, humilhado na frente de todo mundo. E aí o cara fica encucado com essa porra, velho. Ele resolve investigar o que aconteceu com esse diabo dessa cadeira, só que ele acaba descobrindo muito mais do que ele esperava. Essa série aqui é como se The Office fosse produzido pela A24, porque você tem esse humor de constrangimento, sabe? Essa coisa das pessoas se comportando de uma maneira meio que inadequada, constrangedora ali no ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo ela tem esse ar meio bizarro, meio melancólico, não sei, que me lembra bastante as produções da A24, né? E ela é uma comédia muito engraçada, você vai dar risada demais, porque, cara, o Tim Robinson, que maluco esquisito, velho. Eu assisti esse ano aquele filme Friendship, né? Acho que é Amizade Tóxica, e os papéis aqui são muito parecidos. Ele faz esse cara que é muito estranho. E, enfim, eu acho que ele é a pessoa perfeita pra fazer isso. Ele é também um dos roteiristas aqui da série. E a série, além de ser muito engraçada, tanto pelo texto, pelas situações ali e pela atuação
do Tim Robinson, essa figura por si só que você olha e já dá risada. Ele é muito bom, velho, porque dá uns gritos, às vezes ele se altera e são momentos muito engraçados, mas a série ela tem momentos de tensão que são reais, cara. Você realmente fica com medo, fica apreensivo e você fica muito investido naquela investigação e em cada elemento que é adicionado aqui. Isso me surpreendeu muito positivamente, porque eu não tava esperando que eu ia ficar tão envolvido ali, tão intrigado com uma investigação relacionada a uma cadeira que quebrou no escritório do cara. E essa série ela é meio desconhecida, né? Então tô colocando ela aqui no 7º lugar pra gente mudar isso. Assista também você a cadeira. E se por acaso você já assistiu a cadeira, coloca nos comentários aí o que você achou, que eu quero muito saber. Oh my God, what is happening here? You can't get an apology. No! I want to scream at him! Oh my God! You're disgusting! These are my work clothes! 6ª posição, outra comédia que ela traz muito mais profundidade e me emocionou muito mais do que eu esperava. 6º lugar vai para Pablo e Luizão. Pablo e Luizão é uma série criada pelo comediante Paulo Vieira que apresenta algumas das roubadas reais em que o pai dele e o melhor amigo do pai dele já se meteram. Além de ser muito engraçada, o Paulo Vieira é um comediante muito bom, né? Então ele consegue trazer isso aqui pro texto de Pablo e Luizão, mas ele também consegue trazer uma característica que é muito dele, que é essa autenticidade, assim. Tudo que o Paulo Vieira faz, ele consegue transmitir muita verdade, uma coisa muito gente da gente, um molho ali, um suco do brasileiro que tá presente demais aqui em Pablo e Luizão. Aqueles personagens que você vê, aquela mãe, aquelas crianças, você vai lembrar de pessoas da sua vida que se parecem, tipo aquela criança, você viu ela brincando na rua. Então eu acho isso um grande mérito dessa série. E outra coisa muito legal e que é muito palpável aqui nessa série é o carinho que o Paulo Vieira empregou na produção aqui dessa série e toda a equipe, né, realizadora. As histórias, né, aqui são muito emocionantes, é muito legal ver no final de cada episódio os personagens reais falando sobre aquele caso e contando como foi a experiência deles e também você vendo na prática como essa amizade é bonita e como ela funciona. E essa série tem momentos que me pegaram muito, cara, que me deixaram com vontade de chorar e eu não esperava. Eu acho muito bonito, principalmente os episódios finais ali. O último episódio é lindo demais. E é isso, tô ali no sofá rindo daquelas histórias bizarras, aquelas situações inacreditáveis que o Pablo e o Luizão se meteram. E quando eu vejo, eu tô chorando, né? Surpreendente. Então fica aí o 6º lugar para essa série incrível. Eu sou formado eletricista. Eu só disse que engenheiro ia fazer mais rápido. Nunca vi casar de pobre ter engenheiro. Vocês são salgadeiros. Põe isso na cabeça. Falando em série incrível, vamos pro nosso 5º lugar, mais uma série que, cara, viciante. Que maratona boa que foi assistir The Pitt. Em The Pitt, a gente acompanha um dia de plantão em um centro de emergência de Pittsburgh e cada episódio corresponde a uma hora desse dia completamente fudido. É a mesma pegada daquela série 24 horas, mas vou falar que a vida dessa galera aqui é muito mais sofrida do que qualquer dia que o Jack Bauer possa ter tido lá. É uma série médica, né? Então é importante que essa parte médica seja convincente, e eu acho que é demais. Parece que o que eles estão fazendo ali é realmente muito preciso, muito parecido com a forma como o procedimento é feito na vida real, toda aquela coisa de entubar. Enfim, eu não entendo nada disso, mas pra mim é convincente, né? Você, profissional de saúde, conta aí se eles viajam muito ou se é realmente aquela pegada ali. O que eu acho meio mentiroso é a simpatia da galera trampando naquele ambiente caótico, né? Porque esses dias eu precisei tomar uma injeção pelo SUS e, mano, eu demorei 5 horas pra ser atendido porque cada um me mandava pra um lugar. Caos total, então não é bem assim que funciona. Essa parte eu achei meio mentirosa. Mas brincadeiras à parte, eu acho que The Pitt é, primeiro, uma homenagem muito massa para esses profissionais da saúde que estão ali sempre dedicando, se entregando, né, se doando para salvar vidas, mesmo nas condições mais precárias. E isso vale aqui para o nosso querido SUS também, que eu sou um defensor. Inclusive, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, foi o meu primeiro vídeo dos piores brasileiros de todos os tempos. Se você quiser ver um cara aí que prefere um tênis da Adidas ao atendimento do SUS, vou deixar o card para você, porque
porque é inacreditável, né? Mas pra mim o ponto alto de The Pitt são esses personagens que são muito carismáticos, são todos muito queridos. É impossível você não gostar de todo mundo aqui, até o personagem que supostamente era aquele personagem que ia gerar algum conflito, que é meio mala ali, até esse personagem é muito massa. Eu gosto muito como a série, dentro dos atendimentos, aos pouquinhos ela vai dando pequenas informações sobre essas pessoas que estão trabalhando ali, então a gente conhece muito pouco deles. Quando eles entram naquele lugar, eles deixam a história deles de fora, os traumas, tudo que eles estão lidando para salvar vidas. E eu acho que essa série deixa isso muito claro, né, nessa forma como ela trabalha a história dos personagens muito pontualmente, então a gente vai ficando interessado, engajado em saber um pouquinho mais sobre essa galera, e mesmo sem a gente saber, só a forma como eles interagem, como eles são legais com os pacientes, cara, dá vontade de dar um abraço em todo mundo, de ser amigo dessa galera, principalmente do Dr. Rob, né, mano? O Noah Wyle tá arregaçando nessa série aqui. Ele tem um momento ali que é o M-tape dele, né? Que é a cena da série, e eu acho que ele, cara, manda muito bem. Você vê pelo olhar dele que ele é um cara muito machucado, que ele é um cara cansado, mas que ele consegue silenciar isso pra fazer o trabalho, pra salvar a vida. Cara, muito, muito massa. Tô ansioso pra ver a segunda temporada, ainda não comecei. Eu espero que eles mantenham a qualidade, né? Porque aí vão ter grandes chances de aparecer de novo na lista do ano que vem. E The Pitt é isso, The Pitt é só amor, por isso fica aqui na 5ª posição. Learn to accept it, find balance. You found balance? No, not even close. Na 4ª posição, uma série que eu amei e que seria a minha primeira colocada ali, medalha de ouro na minha lista das melhores minisséries de 2025, mas os caras não podem fazer um negócio bom que quer esticar, então já confirmaram que vai ter uma segunda temporada. Mas ela beliscou aqui o 4º lugar, estou falando de Task, Unidade Especial. Task é um drama policial que conta a história de Tom Brandes, um policial que é designado para chefiar uma força-tarefa que tem como objetivo investigar roubos que estão acontecendo em casas da região. Tudo nessa série aqui é muito bom, muito bem feito, a ação, o drama, tudo aqui é maravilhoso, o elenco é incrível, as atuações. Essa série aqui é do mesmo criador de Mare of Easttown e eu particularmente acho ela muito melhor. Eu gosto de Mare of Easttown, mas eu acho que essa daqui ela é mais redondinha do começo ao fim. O que eu acho mais massa dessa série aqui é que a linha entre o bem e o mal, elas são meio borradas, assim. Os personagens, eles não são unidimensionais, eles não são só mal ou só o bem, né? Eu acho que isso é muito massa, porque você vê aqui personagens que, apesar de estarem em lados opostos, ambos carregam um monte de trauma, um monte de questões mal resolvidas, um passado que deixou ali uma cicatriz que não sarou. Eu acho, inclusive, que quando esses personagens entendem, eles enxergam essas semelhanças, a gente tem momentos de conexão aqui muito bonitos que fazem essa série ser ainda mais emocionante. O Tom Pelphrey e o Mark Ruffalo são duas forças da natureza, né? Os caras têm atuações aqui poderosíssimas. Inclusive, se você vê o Mark Ruffalo em uma série, pode assistir, porque o cara é incrível, esse ator é muito bom e aqui ele consegue entregar como ninguém todas as nuances e, como eu falei, todo esse peso que esse personagem carrega. Esses dois personagens, eles têm uma dinâmica, uma rivalidade que é muito interessante e que tem um desfecho que eu acho perfeito, mas todo o elenco de apoio também é muito bom. A gente tem aqui aquele bananão lá da Casa do Dragão, lá, o que faz o Sir Criston Cole, sabe? Que é aquele ser abominável, e aqui ele tá muito bem, velho. Então, assim, motivos não faltam para você investir o seu tempo em Task, que, como eu falei, foi renovado para uma segunda temporada que inicialmente me deixou meio bolado, com essa sensação de que, porra, vão esticar, o negócio já é tão redondinho, tão perfeito, mas parece que eles vão fazer uma série meio no formato antologia, em que cada temporada se passa em uma região diferente, acompanhando uma força-tarefa diferente. Eu não sei, talvez se forem com esses mesmos realizadores aí, acho que tem potencial para vir mais coisa boa dessa fonte. You could still go home. Even if I want to go home, I don't know the way no more. E agora vamos para o nosso pódio. Chegamos então finalmente na medalha de bronze, o terceiro lugar que vai para mais um reality show onde os coreanos botaram os brasileiros pra mamar. Estou falando de A Batalha
Batalha dos 100 Ásia. A terceira temporada de A Batalha dos 100 é de longe a melhor temporada desse reality, que mostra uma evolução constante, né? A gente sai daquela primeira temporada que inclusive foi um tanto problemática, né? Gerou alguns debates aí na internet, porque a proposta do reality era encontrar o corpo perfeito, não no sentido estético da coisa, mas no sentido atlético, né? O corpo mais versátil. E aí para isso eles juntaram vários atletas de um monte de modalidade diferente, e o objetivo era ver qual deles era mais resistente e adaptável a diferentes tipos de prova. Isso já era muito massa, né? Porque você tem aqui, primeiro, essa coisa, esse espírito do atleta, que é completamente fissurado e obcecado pela vitória, os caras vão dar a vida pra conseguir aquilo. E aí você junta isso com essa cultura oriental e essa coisa da honra, né? Então você vê o cara fica em segundo lugar por um detalhe, ele perdeu, o cara quase morreu, terminou sangrando ali, o nariz sangrando, e aí você vai ver o depoimento dele, ele fala: me perdoem, eu envergonhei minha família. Aí você fala: caraca, não é possível, velho. Mas os caras conseguiram melhorar isso daí, porque agora eles introduziram o elemento do patriotismo. Porque no final da segunda temporada eles jogaram um teaser lá que já me deixou, mano, muito ansioso, muito hypado, que era o tal do Batalha dos 100 Ásia. Eu tinha imaginado que eles só iam ampliar o escopo e trazer atletas de outros países, mas eles vieram com uma dinâmica um pouco diferente, que é o lance de equipes, né? Agora, essas equipes que representam países estão se enfrentando para ver qual é o país que é mais fodão, que é mais bolado. É a Copa do Mundo dos fortão, mano. É a Copa do Mundo do CrossFit e o espírito é esse. Porque você vai ver o depoimento dos caras aqui, os caras ficam: eu envergonhei a minha pátria, eu nunca mais vou voltar, eu vou embora pra sempre. Muito foda, velho. O que era bom nessa série continua, né? Que é a criatividade nas provas, a escala das provas, tudo é muito grandioso. Os caras tinham muita grana pra produzir isso daqui. E eu preciso aproveitar essa oportunidade aqui pra falar mal de Big Brother. Sempre que eu puder, eu vou falar mal de Big Brother, porque dinheiro esses caras têm. Como é que os caras me fazem umas porra de umas provas dessas? Cara, como eu odeio essas provas patrocinadas, que aí é o nugget, aí o cara abre o forno e lê lá: nugget mais crocante do Brasil. Você não conseguiu dessa... Sério, se os caras tirar para o ímpar, vai ser mais emocionante do que essas merdas dessas provas. E aí por isso que eu dou tanto valor a realities como o Batalha dos 100, que tem essas provas que são extremamente inventivas e, enfim, que tem toda uma história. E aqui eles têm muito essa coisa da cultura. Então as provas, além de tudo, ainda trazem essas passagens históricas ali desses países e cenários que são muito importantes para essas culturas. Eu acho que isso é uma coisa também que emociona muito nessa temporada, que é essa imersão cultural. Cara, você assistir os participantes da Mongólia fazendo aquela pose ali antes das provas, de lembrar eu me arrepio. Tem alguns momentos também que eu me emocionei real ali, que eu quase chorei vendo participantes que estavam no limite, começando a cantar músicas ali da cultura deles, né, para tentar buscar força e lembrar dos motivos que levaram eles até aquela disputa. Enfim, não tinha como eu não colocar esse reality aqui no pódio, porque o que era já muito bom e muito viciante, os caras conseguiram melhorar, e eu tô ansioso pra ver o que eles vão fazer. Assim, o próximo passo é fazer a versão mundo, e aí, meu amigo, esquece Mundial de Clubes, esquece Copa do Mundo, porque o negócio vai ser a Batalha dos 100. No mercy, no surrender to the death. E agora vamos pro segundo lugar, medalha de prata aqui da minha lista. Mais uma surpresa, mais uma série que o Roari do passado jamais imaginaria que colocaria nessa posição. Em segundo lugar, levando a medalha de prata, eu coloco O Ensaio. Cara, pensando aqui, eu quase não volto pra essa série. Eu realmente cogitei não assistir, porque apesar da primeira temporada ser muito intrigante, né, é uma coisa muito diferente, muito criativa, até engraçada também, um pouco perturbadora, mas ela não me dava vontade de assistir. Não foi uma série que me encantou tanto ao ponto de eu ficar animado para vir para a segunda temporada. Para quem não conhece, O Ensaio é uma série criada pelo comediante Nathan Fielder, que tem como característica do trabalho dele essa coisa de levar a piada até o último estágio ali, né, até o limite, ao ponto de você não conseguir distinguir mais o que é piada, o que é real. E essa série, ela tem muito disso, né? Ela basicamente mostra um método que o Nathan Fielder criou, onde as pessoas conseguem ensaiar
momentos cruciais de suas vidas. Por exemplo, você quer terminar o seu namoro e aí você contrata lá o Nathan Fielder para treinar, para praticar os possíveis cenários desse término, né? Tudo que pode acontecer. Você e a sua companheira com quem você quer terminar tem lá o restaurante favorito de vocês, que é onde você provavelmente vai ter essa conversa difícil. Então ele recria, né, num set todo esse restaurante, contrata atores, uma atriz para interpretar a pessoa com quem você vai terminar, e aí tem o garçom, e aí tem, enfim, ele leva isso até as últimas consequências, o que gera pro telespectador uma sensação de desconforto, do tipo, cara, que coisa mais bizarra. E também essa sensação de tipo, pô, o que é real aí? Será que essas pessoas todas sabem que isso é encenado? Até que ponto tudo isso é ficção? Você fica com essa sensação ali, com essa dúvida enquanto assiste. Só que aí chega essa segunda temporada e ele pega esse conceito e eleva a milésima potência, que o cara chuta o balde de uma maneira absurda. E ele se propõe nessa segunda temporada a identificar, por meio desse método dele aí, né, o que causa esse problema de comunicação entre piloto e copiloto dentro do avião, o que, segundo a série mostra lá, é um dos grandes motivos de quedas de avião, essa falta de conexão entre piloto e copiloto. Só que para explorar esse tema, o cara leva essa piada ao extremo, ao ponto de criar dentro desse programa um outro programa. Ele cria um reality show de música onde os jurados são pilotos de avião de uma companhia aérea. Cara, é inacreditável o que esse cara faz aqui. E ele tem uma outra parada que ele faz, mas aí eu acho que já é muito spoiler, mas é o que eu falei dessa série, transpondo a barreira entre ficção, entre piada e realidade. E é bizarro. E eu não gosto muito de usar essa expressão, de banalizar essa expressão, mas o que o Nathan Fielder fez aqui nessa segunda temporada é genial. Fica aí a minha fortíssima recomendação, tenho certeza que você vai curtir, tenho certeza que você vai ficar bitolado assim, do tipo, cara, não é possível que esse maluco tá fazendo isso. E eu também tenho certeza que você nunca mais vai ouvir a música Bring Me to Life do Evanescence do mesmo jeito. Help. Muito bem, senhoras e senhores, estamos quase no final da lista. Chegou a hora de falar aí qual foi a melhor série de 2025, qual foi a série que superou todas essas belíssimas produções. Mas antes eu sempre dou aquele reforço, né, aquele pedido para que você se inscreva, deixe o seu like, enfim, me ajude da forma que você puder, divulgando aqui esse vídeo, comentando também é muito importante porque aumenta o engajamento. Enfim, qualquer ajuda é bem-vinda. Vamos então para nossa primeira posição, a Medalha de Ouro. É uma série que assim que eu terminei de assistir, eu já botei ela no topo e em nenhum momento ao longo do ano essa posição foi ameaçada, porque eu gostei muito, eu me diverti muito. Não tinha como não colocar em primeiro lugar Terra da Máfia. Tá aí, ó, se em algum momento da sua vida você se perguntou se valia a pena assinar o Paramount Plus, eu acho que Terra da Máfia é o motivo perfeito. Essa série já justifica você ter essa assinatura. E por que é tão bom assim, né? Terra da Máfia conta a história da família Harrigan, que é chefiada pelo patriarca da família, o Conrad, que controla um esquema gigante de tráfico de drogas. E aí precisa lidar com os ossos do ofício de ser um mafioso, né? Todas as traições, a violência, polícia ali no pé investigando, zero novidade aqui. Mas o que eu acho que traz um frescor aqui para essa série, que deixa ela tão gostosa de assistir, é o envolvimento do Guy Ritchie, que não só é produtor executivo, como também dirige alguns episódios, e ele traz com ele uma coisa que é a assinatura do trabalho do cara. Ele sabe contar histórias com muito estilo, né, com um ritmo muito frenético, muito gostoso de acompanhar. Essa série aqui, ela tem um monte de reviravolta, tem aqueles ganchos que te prendem, né, que vão te viciar. É uma série perfeita pra você maratonar. O elenco é muito foda, e aí destaque pro Pierce Brosnan, pra Helen Mirren e o Tom Hardy. Todos os personagens, aliás, dessa série são muito bons. E o que é massa é que, assim, todo mundo aqui, um bando de filho da puta, uns mafiosos tudo rico, que tinha tudo pra que você não gostasse ou não torcesse pra esses caras. Mas, como eu falei, todo mundo é muito estiloso, todos os personagens têm aquele molho, tem aquele charme
que vão te conquistar. O personagem do Tom Hardy, por exemplo, ele é o fixer, tá ligado? É aquele cara que é chamado pra arrumar a bagunça. Então, quando tem uma cena ali, um tiroteio, aquela coisa horrível, ele aparece pra arrumar, pra limpar, pra garantir que não tem nenhuma testemunha, ou que pelo menos não tenha nenhuma testemunha disposta a falar sobre o que aconteceu ali. Ele garante que as pessoas esqueçam de tudo, e eu acho muito fantástico o jeito como ele faz isso, porque ele não precisa ameaçar de uma maneira muito verborrágica, sabe? Ele não precisa gritar, ele não precisa se alterar, é só ele chegar e ele falar: então, você tá ligado ali os Harrigan e tal? Pois é, então eu trabalho pra eles. Isso já é suficiente pra deixar qualquer um amedrontado, e o que eu acho muito massa é ver como esse personagem ele é um cara muito seguro do que ele tá fazendo. Você vê e você entende que aquele cara, ele é o melhor cara para ocupar aquela posição e para resolver qualquer problema. É o melhor cara para um mafioso ter como braço direito. E o que eu acho mais massa é que dentro dessa dinâmica familiar a gente tem aquela coisa meio Succession, né? Uma cobra comendo a cabeça da outra e tentando puxar o tapete de geral. E essa dinâmica toda é muito interessante, muito divertida. Você fica sempre ali de olho para entender os movimentos. Eu falei do personagem do Tom Hardy, mas o Conrad, que é interpretado pelo Pierce Brosnan, também tem muito disso, né? Ele é o chefe dessa família e você fica vendo esse cara e você acha ele até meio bobão, meio panacão, né? Ele é bem esses britânico rico, meio boçal. Você fala, ué, mas por que esse cara é o grande chefão disso tudo? E aí, aos poucos, ele dá algumas pistas ali do que ele é capaz de fazer, de até onde ele pode ir para garantir o poder, para garantir o trono. Então é outro personagem que é fantástico. E outra coisa que a gente não costuma valorizar muito, mas que eu preciso destacar ao falar aqui de Terra da Máfia, é a abertura dessa série, que é uma das melhores, se não a melhor de 2025. Ela não só sintetiza muito bem o clima, o tom dessa série, todo esse estilo, mas também essa violência, mas ela tem também uma música que é muito massa, cara. Eu acho que essa é uma das melhores aberturas dos últimos tempos. Inclusive, em breve eu vou fazer um vídeo falar um pouquinho de aberturas aí, talvez um top 10 das minhas aberturas favoritas, mas essa daqui, cara, ela se destaca muito. Inclusive eu recomendo, dá uma olhada aí no YouTube, procura a abertura dessa série para você já sentir um pouco da atmosfera de Terra da Máfia, que é essa coisa aí de violência, estilo, um ritmo frenético, muitas reviravoltas que, para mim, formam um combo perfeito que garantem ela aqui como medalha de ouro e a minha série favorita de 2025. O poder é faminto. E sempre tem um desgraçado querendo pegar o que me pertence. Por acaso ele é a droga do Talibã? Ah, não. Quando Conrad começa, tipo de verdade mesmo, vai querer que não tivesse começado. E é isso, espero que você tenha gostado da minha lista, espero que você anote aí aquelas séries que você ainda não assistiu, mas que ficou curioso, talvez. Peço desculpas pra vocês, porque talvez vocês podem ter sentido falta de alguma série, como Ruptura, provavelmente, que teve uma segunda temporada muito boa, mas, cara, eu não consigo me conectar muito com essa história de ruptura, sabe? Eu não fico muito ansioso pra passar um tempo ali com aqueles personagens, só por isso que ela não entrou. Eu realmente priorizei colocar séries que me proporcionaram experiências memoráveis, onde eu me diverti, onde eu ri, onde eu me emocionei, e Ruptura não causou muito esse efeito. Mas, de qualquer forma, os comentários estão aí para isso, para você registrar a sua reclamação. Deixe o seu comentário que eu quero muito saber quais foram as suas séries favoritas de 2025, e a gente tá acabando essa maratona de listas aqui no canal, eu prometo. Falta só a minha lista de melhores filmes de 2025, essa tá difícil de fechar, de me decidir, mas eu vou conseguir. Em breve ela vem aí. Obrigado por você me acompanhar ao longo desses vídeos, por você estar aí até agora, e a gente se vê numa próxima. Um cheiro pra vocês.